Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Espiritualizando. Estamos de volta com os estudos do Livro dos Espíritos, especificamente para falar sobre assassinato, que está no capítulo da Lei de Destruição. O assassinato que nós vamos falar hoje é aquele que ocorre durante o período de guerra. A gente vai tentar, de alguma forma aqui, analisar as questões morais de um assassinato ocorrido durante uma batalha. Tá? Então, ainda está dentro da questão da legítima defesa, da responsabilidade espiritual, junto com o tema do assassinato dentro da guerra. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não se trata de um crime comum. Né? Não é um crime comum. É um crime onde as pessoas estão envolvidas numa coletividade energética muito pesada, que também existe uma influência espiritual muito forte e com a atenção mundial às vezes voltada para aquela situação. Então realmente a guerra ela não é só uma guerra material, é uma guerra também espiritual. E a partir do momento que você se envolveu nisso daí, a sua força interior tem que ser muito grande para poder diferenciar o que é correto e o que não é correto, o que é moral, o que é imoral, o que é defesa e o que é excesso. Então nós estamos falando só de uma guerra, estamos falando também de limites morais e situações extremas. A gente não pode esquecer que uma guerra não é só você colocar a farda, colocar um fuzil nas costas, ir para a batalha e pronto, acabou. Ali o soldado vai passar por situações adversas de tempo, de tensão, vai ter que passar por limites corporais e também limites psicológicos. Então existe um envolvimento ali que não é como se estivesse jogando um videogame. Você está numa situação em que a todo momento você está escutando o zumbido de bala passando pelo seu ouvido, do lado do seu ouvido. Você tem que ficar em trincheiras, enfrentando chuva, enfrentando todo tipo de clima complicado e ainda tem que se esquivar dos inimigos, o que é muito difícil. Então, qualquer ato ali dentro daquele contexto é um ato que não pode ser analisado de forma isolada. Apenas maldade ou apenas imoralidade. Não, tem tudo um contexto. Então vai existir sim as pessoas que estão ali pela defesa da liberdade, pela defesa de uma coisa maior, uma coisa mais nobre, mas vai ter aqueles que vão estar ali só para ver o barulho do corpo caindo. Né? Então numa guerra vai ter esse tipo de gente também. E o Espiritismo não simplifica esse tipo de tema, ele tenta aprofundar. Porque não existe resposta fácil para esse tema. Mas existe sim um contexto de consciência e responsabilidade que há necessidade de ser analisado. Então, quando a gente entrar agora na pergunta 749, a gente tem que analisar tudo isso daí, né? E os pontos centrais que a gente precisa entender é que a guerra não suspende a lei divina. A lei divina continua em andamento, ela continua em vigência. E não é porque você está em guerra que tudo que você fizer está provado, está tudo bem, estava na guerra. Nada disso. As consequências espirituais continuam em andamento. E tudo que for feito ali vai ter resposta no futuro. Né? O fato de ser guerra não torna o ato moralmente neutro. É justamente o que a gente não pode deixar de imaginar ou pensar. A responsabilidade vai também variar conforme a intenção, a necessidade real e a ausência ou presença de crueldade. Tá? Métodos insidiosos, cruéis, são levados em consideração. Entendeu? Se tem ausência de método insidioso ou cruel, você ainda está dentro de uma coisa espiritualmente aceitável, porém ainda com consequências talvez não muito grandes. Né? Então, o Espiritismo nesse caso não absolve automaticamente, mas analisa a consciência do indivíduo naquele momento do ato praticado.
Então a guerra explica o ato, mas não o santifica. Não tem como, né? Então, com relação à questão 749, a gente passa então a explicar o seguinte e analisar o seguinte aqui, por meio dessas perguntas. Vamos lá. E Kardec pergunta: tem um homem culpa dos assassinatos que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então assim, pessoal, se puder fazer prisioneiro, faça. Se o cara que tá com a arma ali já não oferece mais perigo, deixa embora. Arranca a arma do cara. Se precisar, tira até mesmo o coturno do cara, para dar dificuldade pro cara voltar, né, para diminuir o tempo dele de volta para a guerra, volta para a batalha, né? Então, se tu der dificultar a situação do cara, dificulta, mas não a ponto de matar, claro. Se puder amenizar de alguma forma humana, faça, mas na guerra dificilmente você vai ter humanidade. São raras as pessoas que vão usar ali a questão moral para poder considerar aí a vida do outro, né? Mas vai ter, sempre vai ter um ou outro. Hoje, nos dias de hoje, talvez seja bem mais fácil isso. Não dá para saber, eu nunca tive numa guerra, não consigo também acompanhar o que vem de fora, né? Mas a gente vendo as coisas que acontecem aqui dentro do Brasil, guerra contra o tráfico, essas coisas, a gente não vê ninguém bonzinho não, né? Então se os caras tiver que esculachar, arregaçar com tudo, humilhar, eles vão fazer. Dificilmente você vai ver quem não faça, tá? Infelizmente, se aqui é assim, eu não tenho como pensar diferente de uma guerra mais pesada. Pergunta 750. Qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? A gente já sai da guerra, pessoal, e começa a entrar numa outra esfera também. Aí, o assassinato contra o pai ou o assassinato contra o filho. Tá? Olha que interessante. São questões que a gente tem que analisar também com profundidade. Então, tanto um quanto o outro é crime. Tá aqui. Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Então, aquilo que vale para o assassinato de uma pessoa adulta também vale do pai contra o filho, que é menor, ou do filho maior contra o pai maior, né? Também o pai mais velho, obviamente. Então, o crime é o mesmo. Só que aí o crime é dentro do seio da família. Ou seja, você está atingindo o seu pai, que tinha uma importância para você. Teu pai está atingindo um filho, que tinha importância para ele. E aí aquele ciclo que era para se libertar, volta a ser escravizado de novo. Por conta da falta de consciência. E aí os espíritos ficam endividados entre si. E aí também, óbvio, um monte de gente acaba ficando envolvida. Porque um filho que é novo, que tinha que ter uma mulher, que tinha que ter um outro filho, que tinha que ser pai, tinha que ser avô, que tinha que ser o patrão, sei lá, todo mundo em volta perde um pouco daquele chão, perde um pouco do destino. Infelizmente, claro, vai perder uma pessoa, mas a vida continua. Vai ter ali uma continuidade, tudo vai se ajeitar para que continue. Mas a importância daquela pessoa em resgatar uma coisa ou outra vai ter que ser postergada, vai ter que jogar para frente. Pô, o meu inimigo de outrora, que eu tinha que acertar meus ponteiros com ele, eu tinha que me reconciliar com ele, ele não está mais aqui, porque ele morreu por conta de um assassinato. Então, quer dizer, me atrasou ao meu lado, atrasou a minha evolução. Eu tinha que fazer as pazes com ele, de alguma forma, mas mataram ele. E aí, como que eu faço? Agora só na próxima vida.
ou se ele reencarnar nessa vida aqui, de alguma outra forma. Então, quer dizer, de alguma forma vai postergar. Por anos ou por uma vida. Mas vai. Olha só a consequência. E aí também a consequência do sofrimento que gera em torno de quem assassina. E também daquele que acaba sendo assassinado se não tiver consciência espiritual. Se levar o ódio, a vingança dentro do peito. E a pessoa acaba, sabe, virando o perseguidor, o algoz espiritual de vítima a algoz. Então, que seja, é preferível que você seja a vítima sempre, e não o algoz. Mas quem não tem conhecimento, quem não tem o ensinamento que a gente tem com relação às coisas do cristianismo e o espiritismo, vai levar isso a ferro e fogo e vai virar um perseguidor espiritual, atrasando a vida por muito tempo. Então, se acontecer com a gente tem que se centrar e pensar: infeliz é aquele que fez isso. É um coitado. Merece o perdão. Porque ele vai sofrer de qualquer forma, com o seu perdão ou sem o seu perdão, ele vai sofrer. É preferível que você não esteja amarrado a ele nesse sofrimento. Ok? Então, vamos continuar aqui. 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados, sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? Isso daqui, pessoal, não podemos esquecer que foi escrito em 1858, tá? 1858, as regras na Europa e também em alguns lugares do mundo ainda eram meio que arcaicas, tá? Nessa época, a traição marital era crime. Pra vocês terem uma ideia, não faz muito, aliás, não faz muito tempo que deixou de ser crime, né? O adultério. Então, são leis antigas. Então, em algumas, sim, existia, algumas culturas, alguns países existia ainda a aceitação do infanticídio, que de fato é uma coisa ainda errada, é errado. O infanticídio, principalmente para o nosso Código Penal, o infanticídio em si seria a mãe que mata o filho em estado puerperal, tá? Mas aqui ele está falando sobre a morte de uma criança, né, pelo pai ou pela mãe. E naquela época existia ainda o costume de passar o pano, vamos dizer assim, de aceitar esse tipo de situação dependendo da ocasião, tá? E aí a resposta para aquela época é a mesma para hoje, não tenho dúvida disso. O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Então aqui é uma coisa muito importante. Nem sempre aquele que é inteligente é moralmente também evoluído. Então, pode ser intelectualmente evoluído, mas nem sempre é moralmente evoluído. A gente vai buscar os exemplos da época do nazismo, em que tinham vários cientistas intelectualmente sensacionais, mas que tinham ali a função da inteligência, o intelecto voltado para fazer coisas do mal, criando N tipos de máquinas de matar. Então esses caras até hoje estão aí pagando de alguma forma, né? Usar o cérebro para o mal. Qual é a consequência de se usar o cérebro para o mal? É vir com a sua inteligência ceifada, limitada. E como que se limita a inteligência? Por meio da idiotia, por meio da deficiência mental, por meio de algum tipo de problema cerebral, ou psicomotor, ou neurológico, nervoso, que vai te limitar. Então, como a gente sempre fala, a expiação ela é a retirada daquilo que você usava na outra vida para fazer o mal. Se eu usava as mãos, volto sem as mãos. Se eu usava o cérebro para fazer o mal, volto com problema intelectual. Isso daí é ação e reação. Pode ser amenizado, como eu sempre digo, sim. Porque quando você faz o bem, o mal que você fez é anulado. Se você fizer um bem com muita intensidade,
o outro mal também vai ser anulado. Quer dizer que você não vai responder? Vai, mas às vezes você tem aí as atenuantes, ok? Um espírito superior em inteligência pode ser mal, é o que a gente falou. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe, né? É inteligente, mas é cruel, é imoral. Beleza, pessoal? Vamos então encerrando esse capítulo, né? Aliás, esse subcapítulo de assassinato, que está dentro da lei de destruição, tema do Livro dos Espíritos. E no próximo vídeo a gente vai entrar no tema crueldade. Beleza? Eu espero que vocês estejam comigo para a gente poder falar um pouquinho sobre mais esse outro tema. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Deus abençoe a todos. E espero você no próximo episódio. Grande abraço. Fiquem com Deus.